Então, estão sendo contempladas 5 áreas, né, estratégicas: energia, fontes de energia, eficiência energética, vamos dizer assim, a indústria verde e ocupação do espaço de forma verde, a questão da proteção do ambiente e as atividades econômicas sem poluição, né? Então, também é uma coisa interessante como eles estabeleceram áreas. Eu acho que um dos problemas que nós temos nos nossos planejamentos, nas nossas leis, é que a gente dispersa muito e não concentra. Eles nos mostram, né, com essa visão que eles têm foco. Então, aqui tem algumas iniciativas. Eles dividiram as iniciativas em 2 tipos: os programas verdes estrelas, quer dizer, os que eles acham, vamos dizer assim, mais urgentes, mais importantes, e a questão, um programa de rotas para tornar a economia verde, né, o desenvolvimento verde, né. E o critério é a questão da necessidade urgente, da urgência, né, da necessidade, o nível de esverdeamento, o impacto e o desempenho econômico. Então, quanto maior forem esses fatos, mais ele se enquadra como um programa estrela, e quanto menor esses critérios, um programa mais a longo prazo, né? Bom, aqui estão uns exemplos, né, do programa Estrela. Há uma possibilidade de já ter inovações a curto prazo, portanto, facilidade de comercialização, um desenvolvimento, uma performance econômica a curto prazo, né, grande a curto prazo, e aplicação de P&D mais orientado, né, mais aplicativo, né? E especialmente desenvolvido pelo setor privado. O Dante levantou essa questão, né, de que lá a maior parte de P&D, os gastos estão no setor privado, né, cerca de 3/4, que isso tem um lado, vamos dizer assim, um lado que pode ser um problema a longo prazo, mas, por outro lado, tem a grande vantagem que, a curto prazo, dá muito mais resultado. E a gente sabe que a questão da inovação, ela depende muito mais da empresa, né? Na verdade, ela é feita pela empresa muito mais do que pela academia. Então, essa questão aí está mostrada, tá dentro desse programa que ele chama Estrela, né? E tem vários exemplos aí: células solares de silício, bioenergia, e várias delas, né? A gasificação de carvão, veículos de baixa poluição e assim por diante. E aquele programa de mais longo prazo, esse talvez mais ligado à universidade, mais em parceria, mais naquela linha que o Dante considerou muito apropriadamente como uma visão mais estratégica, então são coisas mais no longo prazo. E aí, então, tem alguns exemplos, né? Estudos sobre mudanças climáticas. Como eu falei, nós tivemos um evento ontem aqui na FEA, focando exatamente esse aspecto e mostrando as dificuldades de desenvolvimento de modelos e tudo mais. Nós temos um exemplo aqui muito interessante, aqui na FEA, na economia, um estudo feito pelo Eduardo Haddad, justamente trabalhando em cima disso, né? Bom, eu vou ser bem rápido, vou mostrar isso telegraficamente. Você me dá um toque quando eu estiver chegando, se é que eu já não cheguei? Você pode ir lá. Então, vou bem rápido. Então, aqui, nessa apresentação, é feita uma crítica, né, sobre esses planos do governo. Então, o baixo nível de investimento do governo, o Dante, aliás, já tinha antecipado isso, muito ambicioso para implementar, quer dizer, mesmo com aquele foco e tudo mais, ele é visto como muito, pelo menos pelo esse professor, esse pesquisador. A dificuldade em distinguir o que é pesquisa e desenvolvimento verde de outras linhas de pesquisa, uma ligação, né, não muito forte entre os programas privados e os programas do governo, e faltando alguns elementos, né, como uma promoção dessas tecnologias, né, que
deflagradoras desse processo, né? Isso, aliás, é um ponto que é muito conhecido na literatura, a dificuldade de implementar essas novas tecnologias. Nós hoje já temos bastante tecnologias verdes, tem muitas tecnologias já disponíveis, mas as empresas, as indústrias têm dificuldade em implementar, né? Aí, por isso que vem a lei, por exemplo, de São Paulo, e as metas e tudo mais, que isso tem que ser um estímulo de mercado, mas também, vamos dizer assim, uma pressão da parte do governo. Bom, e aqui vem alguns programas, por exemplo, desenvolvidos pelas empresas privadas, né? Então, aí tem a visão de criar novos valores através da ecoinovação. Quer dizer, hoje as empresas já estão no discurso de que a inovação é uma oportunidade. Ela pode ser uma ameaça, por um lado, mas ela também é uma oportunidade de negócio. E aqui, então, as empresas, no discurso, já estão bem engajadas. Na prática, ainda, essa coisa está andando um pouco devagar. Então, vem aí os valores. A Hyundai também, como já havia... Também havia, acho que o Dante mencionou isso, as empresas privadas, principalmente num número pequeno, as grandes empresas representam a maior parte dos investimentos. E aí vem, então, a Hyundai. Bom, eu vou, pelo menos, terminar essa série antes de terminar. Bom, a POSCO, essa é uma empresa um pouco conhecida aqui no Brasil. Bom, essa parte aqui... a crítica, né? Ela é muito voltada ainda na questão de competitividade, ainda está num estágio muito inicial, os investimentos em tecnologias verdes precisam ser aumentados, vamos dizer assim, a integração, né, das tecnologia verde com outros sistemas é fraco, e aqui uma coisa que também nos interessa, a cooperação com os institutos do exterior, com institutos externos, e aí eu acho que entra também os do exterior, são ainda muito fracas, né? Bom, acho que eu não vou me estender mais, já que o tempo... Thank you. Já que o tempo está terminando, eu agradeço, e depois, nas perguntas, talvez não possa responder muita coisa da Coreia, mas alguns paralelos disso que está sendo feito na Coreia e o que está sendo feito aqui no Brasil, talvez algumas delas eu possa ajudar a responder. Obrigado. Thank you. Obrigado, professor Isaac. E eu me permito, como coordenador da mesa, alterar um pouco a ordem, e nós vamos ficar ainda no mundo acadêmico para depois entrarmos no mundo mais da diplomacia. Então, eu gostaria que o professor Melfi fizesse a sua exposição, mas não tanto científica, mas mais emocional, mais da experiência. Não tem nada de científico, nem de emocional. Ok, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os membros da mesa e queria agradecer ao convite, né, formulado pela professora Yun e pelo professor Gilmar para participar deste seminário. Bom, eu fui convidado pelo fato de que, em 2005, eu tive a oportunidade de visitar a Coreia, a convite da Korea Foundation, no momento em que nós discutíamos acordos, né, de possibilidade de participação, e que acabou surgindo aí esse acordo com a Faculdade de Filosofia, o curso de coreano e etc. Bom, nesta visita, foi uma visita relativamente curta, cujo objetivo era tomar conhecimento do modelo educacional coreano, que sempre, né, foi dito como um modelo, foi tido como um modelo a ser seguido pelo Brasil. Então, a ideia era ter contatos com várias universidades, com institutos de pesquisas, com empresários. Tive também contato, provavelmente nós tivemos lá na mesma época, porque o embaixador era o Pedro Assunção, e tive a oportunidade de ter contato com alunos, né, principalmente da Universidade de Hankung, não sei se a pronúncia... É da CEP mesmo.
de Ankung, que é uma universidade voltada para o estudo de línguas, relações internacionais, e onde eu fiz uma palestra sobre a universidade no Brasil, o modelo, né? E ainda assinamos um convênio com uma universidade agrícola de Shonan. Shonan? Shonan. Se escreve assim. Chonam. Shonan. Província Chonam. Shonan, uma universidade que é voltada mais para a área agrícola. Foi uma viagem bastante proveitosa, né? Aliás, eu estou aqui presente a Yunmi, que serviu de minha intérprete nessa viagem de uma semana e que hoje está fazendo um doutoramento aqui em São Paulo na Faculdade de Educação.